Meus amigos, tudo bem? Esse é o Metal Days, eu sou o Edu, mais um vídeo, muito bem-vindos. E hoje vamos falar de filme de novo, eu já tinha prometido isso num outro vídeo, então se liga aí. Bom, para quem acompanha o canal, acho que vocês já viram que eu tinha feito uma crítica, né? Mas a gente falou um pouco sobre o filme O Metalhead, filme islandês, muito bacana, inclusive, e eu prometi que eu veria o Lords of Chaos, né? O filme que conta a história do Mayhem, para trazer alguma coisa para vocês. Eu vi o filme, vim fazer esse vídeo contar um pouco do que fala aí o filme Lords of Chaos. Bom, na verdade, o filme ele é um filme de 2018, tá? Quem narra, digamos assim, a história do filme é o próprio guitarrista Euronymous, que foi o líder, fundador, criador do Mayhem, né? E o que eu posso dizer pra vocês? É claro que o próprio filme, quando ele começa, ele já diz que o filme tem suas mentiras e suas verdades, né? Então cada um enxerga da maneira como quer. É claro que os fatos reais, né, exatamente a personalidade dessas pessoas, a gente nunca vai saber, né? Eu acompanhei essas bandas desde que elas surgiram, né? Li a história ao longo dos anos 90, né? De tudo que aconteceu, todas as tragédias, todos os crimes. Então, é claro que a personalidade, essas figuras a fundo, a gente realmente não vai saber como eles eram, como eles são. Enfim, a gente assiste o filme entendendo que aquilo é em parte, tem a sua licença poética, que aquilo é uma ficção. Bom, é claro que vai ter muito spoiler, né, gente? Até porque é a história da banda. Então, quem conhece a história da banda sabe o que vai acontecer no filme, tá? Isso, infelizmente, não tem como fugir desse tipo de spoiler, porque é a história contada. Como eu disse, como a gente não sabe a personalidade, né, dessas figuras, o filme retrata cada um de uma maneira. Então, por exemplo, o Dead, que foi o primeiro vocalista, né, do Mayhem, ele é retratado como aquela figura, uma figura estranha, um cara de manias esquisitas, extremamente depressivo, né? O cara gostava de ficar junto com animais mortos, enterrava roupa para usar porque dizia que queria sentir o cheiro da morte no palco, essas coisas bizarras, né? E até que toda essa depressão, essa automutilação, essa estranheza toda acaba fazendo com que o cara tire a própria vida. Euronymous, como eu disse, que era o guitarrista, líder, fundador do Mayhem ali, né? Também retratado como um cara meio perturbado, aquele cara também umas ideias esquisitas, estranhas, levava isso para um lado muito extremo. Tanto que quando o Dead se mata e ele encontra o corpo ali do suposto amigo, né? Ao invés de ele ligar para a polícia, ele vai até a cidade, volta com uma câmera que ele acabou de comprar e fotografa o amigo morto ali, que foi inclusive usado a foto como capa de um álbum, um EP do Mayhem, né? Isso de verdade, isso aconteceu mesmo. Bom, enfim, até que o Varg Vikernes, né, o famigerado Burzum, entra em cena e ele é retratado ali no começo do filme como um cara meio ingênuo, um cara que queria se provar digno de fazer parte daquela galera. E o Euronymous tinha aquela coisa do Inner Circle, Black Circle, aquele movimento do verdadeiro black metal norueguês, né? E tudo isso acaba criando uma competição entre os dois, isso é levado para um lado mais extremo ainda, começa toda aquela queima de igrejas, os caras queimam muitas, não são poucas não. Isso é verdade também, queimam muitas igrejas, usam imagens inclusive dessas igrejas queimando para capas do Burzum, inclusive. Isso acaba saindo de controle, até que o final do filme é a final da história do Mayhem, como eu disse, que todo mundo conhece, né? É o Euronymous sendo assassinado pelo Varg. O final do filme já retrata um Euronymous ali como um cara que já não queria fazer mais parte daquilo, um cara que tratava tudo aquilo como uma marca, ele queria levar o Mayhem para o mercado de uma outra maneira, ele pensava muito na publicidade da banda, por isso que acabava até fazendo umas barbaridades e tal, mas acaba retratando ele no final do filme como um cara arrependido, um cara que pensava lá no Dead, que tirou a própria vida e ele encontrou o corpo ali como
realmente sendo amigo dele, sentindo falta do amigo, meio que um arrependimento, meio que dá isso a entender no filme por tudo que tinha acontecido, ele corta os cabelos no final do filme e tal, e por causa de uma discussão de banda, ameaças, o Varg acaba assassinando ele, vai preso, toda aquela história real também que quem acompanha isso acaba sabendo o que acontece. Bom, como eu disse, é uma licença poética aí, né? O diretor do filme, inclusive, é um cara que entende do assunto. Ele foi baterista do Bathory, né? E depois atua como diretor de videoclipe. Ele faz um monte de videoclipe de artista pop, né? Não tem nada a ver com metal, um cara conhecido nesse meio. Então, um cara que tem conhecimento de causa, né? Bom, o que dá a entender, inclusive como eu falei, como eu acompanhei tudo isso, é claro, de muito longe, por notícias, enfim, dessa maneira, o que eu vejo? Um monte de moleques que... o caso do Euronymous, por exemplo, o cara fundou um selo, abriu uma loja de discos, fez tudo isso com o dinheiro do pai. O Varg financiou um primeiro álbum, os primeiros trabalhos em estúdio com o dinheiro da mãe. Inclusive foi preso na casa da mãe, né, quando acabou cometendo esse crime, né? Chegou a ser preso pela queima das igrejas, mas não teve como provar, porque ele mesmo chamou a imprensa, porque queria mostrar essa besteirada para todo mundo e tal, né? Então, um bando de moleque mimado, fazendo um monte de merda, e isso culminando nesses crimes, porque são criminosos, assassinatos de homossexual, enfim, eles queriam fazer uma competiçãozinha para ver quem era o mais malvadão, mais extremo, mais isso, mais aquilo. Então aquele Varg meio ingênuo, meio querendo se enturmar do começo do filme, acaba como o vilão, o malvadão do final. O Euronymous, que começa como aquele cara criador do black metal, que queria levar tudo para o lado mais extremo, finaliza como sendo o arrependido, o cara que, enfim, não queria nada daquilo, só queria que a sua banda ficasse conhecida. Mas assim, quem conhece a história sabe que muito disso, muito do que mostra no filme aconteceu. Então, acho que fica mais nos pequenos detalhes, né? Essas personalidades, retratar o cara assim ou daquela outra maneira. A gente não sabe, porque como eu disse, nós não conhecemos essas figuras. Mas eu ouvi muita gente fazendo crítica desse filme, dizendo, porque o filme é muito light, o filme é muito sem graça, porque não mostra o que aconteceu. Não, o que aconteceu de verdade foi o Euronymous sendo morto pelo Varg, e aí causa e circunstância, por isso que eu estou dizendo que a gente não sabe, o Dead se matando, todos esses absurdos de queima de igreja, essas bizarrices de cada membro. Então, no fim das contas, um bando de moleque mimado que morava com os pais, fazendo merda e cometendo crimes aí pela Noruega. Então, essa foi a história do verdadeiro black metal norueguês, né? O filme não é ruim, claro que é um filme especificamente para quem conhece a banda, para quem gosta desses gêneros, para quem gosta de filmes que retratam histórias reais, ou pelo menos baseado em fatos reais, que falam de música, nesse caso metal. Então, acho que tem um público específico para esse tipo de filme. É um filme, eu particularmente gostei, achei que não ficou romantizado também, como disseram. É um filme bacana, feito por quem também tem um conhecimento da cena. Então, vale conferir o Lords of Chaos aí, pelo menos é isso que eu acho. Então, me diz aí se vocês querem ouvir aqui mais algum filme, querem me indicar alguma coisa para a gente depois trazer aqui para o canal. Com todo prazer eu vou falar mais alguma coisa aí. Então, logo mais tem mais. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, notificar. E a gente se vê em breve. Então, se cuidem. Tchau.